Hoje, na classe de jovens, estudaremos a lição de número 7, que tem como título Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Temos muita coisa para tratar nesta pré-aula, tendo em vista que os nossos objetivos são, em primeiro lugar, explicar a singularidade dos profetas do Antigo Testamento. Falaremos sobre o profetismo, sobre o ofício profético nesse período verotestamentário. Em segundo lugar, destacar o ministério profético no Novo Testamento, o que foi que mudou do Antigo para o Novo. E, por fim, compreender a importância da profecia bíblica. E aqui nós vamos dar ênfase aos princípios hermenêuticos para se fazer a exegese de livros proféticos, de textos proféticos e de profecias bíblicas. Vamos então começar com o nosso texto principal, mas eu já lhe adianto que a lição é muito ampla, vai tratar de uma variedade de assuntos, dos quais cada um poderia ser exposto em uma aula de escola dominical com todo o tempo possível. Mas preste atenção, toda a informação que eu vou lhe dar aqui será resumida. O assunto, como já disse, é muito vasto. Nosso texto principal nos diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3. Fazendo uma comparação de traduções, a NVI diz, mas, preste atenção nessa conjunção, ela é uma conjunção que está mostrando que o autor está estabelecendo aqui um contraste entre o falar em línguas estranhas, versículo 1, versículo de número 2, e o profetizar. Mas quem profetiza, e aqui quem está profetizando não é o profeta do Antigo Testamento, e também não tem nada a ver com o ministério de profeta, de Efésios capítulo 4, versículo 11. Esse texto está se referindo, está apontando para o dom espiritual de profecia. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. É o que diz a tradução NVI. Comentando essa passagem, o Donald Stamps, que é o autor dos comentários de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, diz o seguinte: o dom de profecia na igreja, o dom de profecia, é originado pelo Espírito Santo. Não é primeiramente para predizer o futuro. Olha que interessante. Quando a gente fala de profecia, de profeta, a gente pensa logo na parte da questão de ser um vidente, de ser alguém que vai falar as coisas que estão por vir. Mas preste atenção nessa definição do Donald Stamps. O dom de profecia na igreja é originado pelo Espírito Santo, não primeiramente para predizer o futuro, mas para fortalecer a fé do crente, sua vida espiritual e sua resolução sincera de permanecer fiel a Cristo e aos seus ensinamentos. Profetizar não é, porém, pregar um sermão preparado, mas transmitir palavras espontâneas sob o impulso do Espírito Santo para edificação do indivíduo ou da congregação. A profecia, dentro desse texto bíblico aqui, bem explicado pelo apóstolo Paulo, diga-se de passagem, tem precedência sobre as línguas estranhas por causa da sua compreensibilidade, uma vez que as palavras faladas não estão envoltas em mistério. Como os crentes podem entender o que é dito, eles são fortalecidos, encorajados e consolados pela profecia. O fortalecimento, o encorajamento e o conforto não se restringem apenas ao dom de profecia. Como assim, irmão Murilo? Isso aqui é interessante, né? Porque tem gente que pensa que somente o dom de profecia edifica, encoraja e conforta. Não. Essas qualidades aqui, quase certamente, elas são verdadeiras para os outros dons. Seja o dom de ensino, o dom de ajuda e os outros dons espirituais assistenciais. O objetivo no contexto aqui é dizer que a profecia traz esses benefícios porque é compreensível. Ao dizer que a profecia edifica, exorta e consola, o apóstolo não fornece aqui necessariamente uma definição, mas apenas cita os resultados da mensagem profética transmitida em uma língua que a pessoa conhece. Então preste atenção que esse texto de 1 Coríntios 14, ele é muito significativo para a nossa compreensão do dom de profecia e também para a compreensão das línguas estranhas. O resumo da lição diz:
As profecias são os oráculos de Deus que manifestam sua vontade soberana para a humanidade. Eu coloquei aqui dentro do resumo da lição definições do que seria o dom de profecia, a partir da visão do Eurico Bernstein, do Stanley Orton, e também aqui cravei uma síntese do uso, da importância do dom de profecia. Veja só, em suma, o dom de profecia é uma palavra dada por Deus que toca lugares sensíveis, revela o que está em segredo e promove convicção e adoração, como também coragem e estímulo para a ação. E acima dessa síntese, eu trouxe a definição do Stanley Orton e do Eurico Bernstein, como já mencionei. Mas, no resumo da lição, quando o comentarista diz as profecias são oráculos de Deus, ele não está, acredito eu, se referindo exclusivamente e apenas ao dom de profecia. Mas ele está aqui de forma ampla, englobando todas as profecias, sejam os textos proféticos que estão revelados na Bíblia Sagrada, seja o ministério dos profetas, quando eles profetizavam, seja o dom de profecia no Novo Testamento. Enfim, ele está aqui de forma muito abrangente falando sobre todas as profecias. As profecias são os oráculos de Deus, que manifestam sua vontade soberana para a humanidade. Então, tanto o dom de profecia como as profecias reveladas na Bíblia Sagrada, lógico, existem diferenças aqui gritantes entre uma e outra, mas ele diz aqui, são oráculos de Deus. Nós vamos aqui, à medida em que formos expondo os pontos e subpontos, mostrar a diferença do dom de profecia para as profecias que estão registradas na palavra de Deus. E já lhe adianto, o dom de profecia não é infalível, como são as profecias da Bíblia Sagrada. A introdução nos diz o seguinte: estamos vivendo em uma sociedade que deseja desacreditar a fé cristã. E isso ocorre por meio de severos ataques às Escrituras. E esses ataques, muitos deles, são direcionados a essa doutrina que Deus falou por meio de profetas e profecias e que Deus continua a falar por meio de profetas e profecias. Essa doutrina ela tem sido amplamente atacada por várias frentes. E eu quero aqui lhe mostrar algumas razões pelas quais muitos têm perdido a fé nesse ensino bíblico. Eis algumas razões. Em primeiro lugar, as pessoas não creem, ou alguns não creem, no dom de profecia, porque acham que ele cessou na vinda de Jesus, ou que ele é restrito aos tempos bíblicos e não se aplica à atualidade. Nós aqui estamos falando de irmãos crentes em Jesus, que abraçam uma doutrina chamada cessacionismo. Essa doutrina não crê nos dons espirituais, não crê no batismo no Espírito Santo, nem nas línguas estranhas, como nós, os pentecostais. Então, por uma questão de tradição, por uma questão teológica, alguns irmãos não acreditam no dom de profecia, ok? São irmãos. Mas aqui entra o segundo problema, não é? Uma segunda razão, um segundo fator. Outras pessoas não creem, agora eu digo, em profecia, faço esse acréscimo, e no dom de profecia, porque vem muitos exemplos de falsos profetas e revelações ou revelagens, não é? Ou revelagens, que contradizem a Bíblia, a razão e a realidade. Essas pessoas que não acreditam em profecia, em dom de profecia, devido a isso aqui, provavelmente se escandalizaram com casos de abuso, manipulação, exploração ou engano praticados por aqueles que se dizem profetas ou que recebem revelações da parte de Deus, não é? Eu acho que não. Eu acho que essas pessoas não recebem revelação. Elas inventam uma revelagem. Então, devido a escândalos, a falsificação do dom espiritual de profecia, se é que eu posso assim falar, muita gente não acredita mais. Né? Não acredita mais no profético, no ministério profético. Desacredita que Deus ainda fala hoje por meio de profecia. Há também pessoas que não creem em profecia e no dom de profecia porque não entendem a sua natureza, propósito e função na igreja. E isso aqui também é um problema, né? Elas podem pensar que a profecia é apenas uma forma de adivinhação, previsão do futuro ou conhecimento sobrenatural de coisas ocultas. E aqui eu quero englobar
até mesmo aquelas pessoas, os adivinhadores, não é? Não entendem qual é a função do profético. Pensa que a função do profético é, deixa aqui eu revelar, tu mora na rua tal, não é? Eu moro lá na rua tal. Teu nome é Antônio. Meu nome é Antônio. Meu Deus. Pensa que isso é um profeta. Teu CPF é 03 14 20 tal. Teu número de celular. Isso lá é profecia que edifica, homem. Isso tem outro nome, viu? Isso tem outro nome. Charlatanismo. São charlatões que vão lá, pesquisam no Facebook, olham o Instagram da pessoa, na igreja que vai visitar e vê ali, conhece o público e tal, aí pelas informações que pegou na rede social ou numa pesquisa, aí começa, eu tô vendo isso, eu tô vendo aquilo, eu tô vendo isso. Né? Aí tem gente que até diz assim, teu nome é Mateus, aí a pessoa diz, não. Conhece algum Mateus? Não, então lê Mateus 1 e tal aí. Olha, charlatanismo. E muita gente desacredita em profecia devido a esse tipo de coisa. Há ainda pessoas que não creem em profecia e no dom de profecia porque tem medo, resistência ao sobrenatural, ao desconhecido ou ao incompreensível. E aqui eu quero encaixar o cético. A pessoa cética que não crê no sobrenatural. Não crê no sobrenatural. Eu creio na ciência, eu creio naquilo que eu posso ver, naquilo que eu posso sentir, naquilo que eu posso comprovar. Não creio em profecia, não creio na existência do sobrenatural. Por fim, existem ainda pessoas que não creem no dom de profecia, nem em profecia, porque têm uma fé fraca, superficial ou nominal em Deus. Elas podem não ter um relacionamento, elas não têm, na verdade, um relacionamento íntimo com o Senhor, nem buscam o conhecimento, nem a sua vontade. Elas estão endurecidas pelo pecado, pela incredulidade, pela indiferença e não creem em profecia, em ministério profético. Então, são algumas razões que você pode levar para a classe e trabalhar essas razões aqui dentro de classe, motivos pelos quais as pessoas não creem no dom de profecia nem em profecia. O tempo é difícil, né? Mas a gente precisa estabelecer essa doutrina e dizer que Deus fala, Deus falou e Deus fala por meio de profetas e profecias. Lógico, com algumas diferenças que a gente vai tentar falar aqui na medida em que formos expondo os pontos e subpontos. Primeiro ponto, os profetas do Antigo Testamento. Como era o ministério profético no Antigo Testamento? A lição diz no subponto 1, o profetismo. Preste atenção. Vamos iniciar o tópico fazendo algumas indagações. Elas são importantes para que tenhamos uma compreensão melhor da temática da lição. Então vamos à primeira pergunta. Você sabe o que significa profetismo? Segundo, ele vai responder, né? Ele faz a pergunta e responde. Segundo os teólogos, profetismo é um movimento que surgiu no século 8 a.C. em Israel. Qual era o propósito desse movimento? Ele responde: restaurar o monoteísmo hebreu, combatendo assim a idolatria e, como consequência, a fidelidade a Deus, denunciar e corrigir as injustiças sociais e acender a esperança messiânica do povo. Terceira pergunta: quem eram os profetas do Antigo Testamento? Eram pessoas vocacionadas pelo Senhor e autorizadas por Ele para falar em seu nome. Os profetas podem ser vistos desde o início do povo hebreu. Aí ele vai citar aqui Gênesis 27 e depois ele vai citar Números capítulo 11, versículo 25 e 26 e aí por diante. E eles serviam como verdadeiros canais de comunicação entre Deus e o seu povo. O texto da lição aqui, que acabamos de ler, apresenta as características do ofício profético desenvolvido no Antigo Testamento, bem como sua importância para o povo de Deus. A Bíblia apresenta aqui funções relacionadas à profecia e ao profeta, ou a profeta, em três funções aqui. Vamos dizer assim, vamos dividir aqui em três partes. Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento nós temos o ofício de profeta. Temos o ofício de profeta, acabamos de ler aqui. No Novo Testamento nós temos o dom ministerial de profeta, que é uma coisa muito diferente do profeta do Antigo Testamento, e o dom de profecia. O dom de profecia é diferente do ministério de profeta no Novo Testamento. Vamos falar sobre isso aqui nos pontos a seguir, ok?
Cada uma dessas funções ou atividades é diferente, distinta quanto à época ou o modus operandi. No Antigo Testamento, o profeta exercia sua função numa espécie de governo triunvirato. O que é um governo triunvirato? É um governo de 3 pessoas. Como assim um governo de 3 pessoas? Olhe para o Antigo Testamento, você vai ver que as figuras importantes naquela época eram o rei, o sacerdote e o profeta. E aqui nós temos um governo triunvirato, um governo de 3 pessoas. Definindo o ofício profético nos moldes do Antigo Testamento, o pastor Cláudio Nor de Andrade diz: no Antigo Testamento, profeta era a pessoa devidamente vocacionada e autorizada por Deus para falar por Deus em lugar de Deus. O profeta era um mestre incontestável, quando, sob a inspiração do Espírito Santo, ele também era um porta-voz oficial da divindade. Sua missão era preservar o conhecimento divino e manifestar a vontade do único e verdadeiro Deus. O dicionário Davis nos diz o seguinte: mestre infalível, com autoridade para falar em nome de Deus, era o profeta. Falando da ordem dos profetas no sentido de uma corporação, constituíam eles uma classe de homens que Deus chamava para se dirigirem ao povo, dando-lhes palavras e conferindo-lhes a autoridade para falar em seu nome. Os profetas não herdavam o ofício, como no caso dos sacerdotes, nem eram erigidos por autoridade humana, como no caso dos reis. Eram, sim, escolhidos por Deus, que os chamava e lhes conferia as qualidades necessárias. Acrescentando ainda a essa definição, o dicionário Wycliffe diz o seguinte: esta palavra, a palavra profeta, é derivada do grego, que significa aquele que fala sobre aquilo que está por vir ou adiante, um proclamador ou um intérprete da revelação divina. Ela geralmente se refere ou refere-se àquele que age como porta-voz. Às vezes também é sinônimo de vidente ou pessoa inspirada e traz conotação de um pré-anunciador, revelador de eventos futuros. Essas definições, elas se complementam. Em resumo, no Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa ou várias tarefas, especialmente a de entregar uma mensagem dele, da parte de Deus. A grande característica da mensagem do profeta eram as palavras: assim diz o Senhor. Então, no Antigo Testamento, nós temos um ofício profético exercido em um governo triunvirato. O profeta era essa figura importante em Israel e ele tinha as suas funções. O segundo subponto diz: Moisés inicia o ofício profético em Israel. E aqui dentro do subsídio, que inclusive você pode baixar aqui na descrição do vídeo, ou se você não estiver satisfeito só com o subsídio, com a pré-aula aqui no YouTube, você pode fazer como os alunos da ferramenta EBD, ser um aluno assinante e ter acesso a todos os materiais que disponibilizamos na plataforma da ferramenta. O link também está aqui na descrição do vídeo. Para esse subponto aqui, eu coloquei no subsídio um quadro aqui. Nós temos um quadro. Moisés, ele não foi a primeira pessoa a ser chamada de profeta na Bíblia Sagrada. Nós vemos Abimeleque, no capítulo 20, o versículo 7 de Gênesis, chamando Abraão de profeta. Ele é profeta. O próprio Deus tem Abraão como profeta também. Então, a gente entende que o profetismo, a questão de Israel ter profetas é uma coisa bem antiga, que vai lá desde seu fundador, desde Abraão. Mas o ministério profético, ele se inicia com Moisés. E é isso que esse subponto aqui quer deixar claro. O profetismo, o ministério profético, o ofício profético se inicia com Moisés e termina com João Batista. Entendeu? Guarde essa informação porque ela é importante. E eu vou trazê-la à tona mais à frente. Vamos lá. Terceiro subponto. Os desígnios do ministério profético. A lição diz: Deus usou homens e mulheres como profetas no Antigo Testamento. Como? Preste atenção. Débora, Hulda, Jeremias, Isaías e Amós.
Você consegue perceber a classificação dos profetas dentro dessa citação aqui do comentarista? Aqui vai muito além de classificar os profetas ali em gêneros, né? Os profetas homens, as profetisas, as mulheres que profetizaram, vai muito além disso. Presta atenção que a divisão mais ampla dos profetas do Antigo Testamento são os profetas canônicos e os profetas não canônicos. Em outras palavras, os profetas literários e os profetas não literários. Quem são os profetas literários? São aqueles que deixaram sua mensagem escrita ou pelo menos parte delas. São também chamados de profetas canônicos. Aí os profetas literários são, em ordem alfabética, vou citar rapidamente: Ageu, Amós, Daniel, Ezequiel, Abacuque, Isaías, Jeremias, João, João Evangelista, não é? Joel, Jonas, Malaquias, Miqueias, Moisés, temos aqui Naum, Obadias, Oséias, Sofonias, Zacarias e por aí vai. São profetas que exerceram o ministério profético e também tiveram força canônica, inspiração canônica para escrever. Você vê que o comentarista ele cita Jeremias, Isaías e Amós. Temos livros desses profetas, mas Débora escreveu alguma coisa? Não que esteja na Bíblia. Hulda escreveu alguma coisa? Não temos um livro, não temos. Então você entendeu. Dentro dos profetas não literários, nós temos aqueles que são nominados e aqueles que não são nominados. Por exemplo aqui, profetas não literários nominados: Abraão, Ágabo, Aías, Ana, filha de Feluel, Arão, Asaf, os filhos de Asaf, Emã, Jeduntum, temos aqui Obed, tem muita gente aqui, muita gente aqui, entendeu? Os profetas não literários anônimos, um profeta, Juízes 6 e 8, um profeta de Deus, 1 Samuel 2, 27 ao 36, um profeta, é sempre assim, um profeta, aqui você vai encontrar os textos bíblicos, ok? Outro ponto que nós queremos destacar, ainda nesse subponto de número 3, é que os profetas, eles tinham no Antigo Testamento funções exclusivas, e essas funções eram ungir reis. Você não vê isso no Novo Testamento, né? Eles ungiam reis, eles aconselhavam reis, eles muitas vezes estavam na frente de batalhas, eles iam para as guerras, os profetas iam para as guerras, como é o caso de Eliseu e muitos outros, eles iam para as guerras. Então, eles tinham ali funções muito exclusivas ali do Antigo Testamento. É por isso que Jesus disse que esse ofício profético ele se encerrou com João Batista, ok? Aí chega aqui agora o ponto de número 2. O ministério profético no Novo Testamento. E aqui se começa com uma polêmica, né? Jesus, o profeta. Jesus foi profeta ou teve um ministério profético? Qual é a tua opinião? Deixa aí nos comentários. Né? Eu acredito que ele se coloca como um profeta. Ele teve um ministério tríplice. Como assim um ministério tríplice? A gente diz que ele foi profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele nos revela a vontade de Deus e a pessoa de Deus. Como sacerdote, ele é o nosso mediador diante de Deus, oferecendo a si mesmo uma única vez ou uma só vez, em sacrifício para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com o Pai. Como rei, ele governa o mundo, protege o seu povo e conquista sobre os seus inimigos. Então ele teve um ministério profético. Jesus não foi um profeta como os profetas no molde do Antigo Testamento, entendeu? Ele se coloca como profeta, mas não como um profeta, deixe-me aqui ser redundante e mastigar isso aqui, me permita. Ele teve um ministério profético, ele se apresenta como profeta. Marcos 6 e 7 diz, Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Então ele está se colocando na qualidade de profeta, porque ele foi desonrado na sua própria terra. Só que ele não foi um profeta como nos moldes do Antigo Testamento, porque os profetas, como no Antigo Testamento, se encerraram no ministério de João Batista. Deu para entender? Mas ele teve um ministério profético. Teve-se um ministério profético.
Sobre o dom de profecia, que é o nosso segundo subponto. Ai, meu Deus, é muita coisa para falar em pouco tempo. Vamos lá. O dom de profecia é dado ao homem. Presta atenção. Ele pode buscá-lo da mão do Senhor até receber. Todos podem profetizar. Dom de profecia é um dom espiritual acessível a todos os crentes. Todos os crentes. Mas há uma diferença do dom de profecia para o ministério de profeta, o dom ministerial de profeta. Por quê? Nem todos podem ser profetas, no sentido do Novo Testamento, do dom ministerial. Mas todos podem profetizar. O dom de profecia, preste atenção, o dom de profecia, ele é esporádico. O dom ministerial de profeta é permanente. É um ministério desenvolvido dentro da igreja. O ministério profético não é para todos. 1 Coríntios 12, 29. Efésios 4 e 11. Paulo diz que ele deu uns para profetas. Lá em Efésios. Em Coríntios ele diz, são todos profetas? Não. O dom espiritual de profecia é para todos. 14 e 31 de 1 Coríntios. Todos podereis profetizar. O dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedida a uma pessoa da congregação do povo para transmitir a mensagem de Deus. O ministério profético, resultante do respectivo dom ministerial, é por sua vez exercido através de um ministro dado por Deus à igreja. Então existem diferenças. Se a gente fosse falar aqui com mais tempo, a gente mostraria o seguinte: dom espiritual, dom ministerial e função eclesiástica. Não é que aí na tua igreja o evangelista tem o dom de evangelista, o pastor tem o dom de pastor. Às vezes o pastor tem o dom ministerial de profeta. Então são diferentes funções eclesiásticas, dons ministeriais e dons espirituais. Terceiro subponto, a igreja como voz profética. Acho que tem gente aí dizendo, eu não estou entendendo nada. Ô irmão, ajuda a gente aí. Nos comentários, coloca a tua dúvida e a gente vai se prontificar a responder, ok? A igreja como voz profética. Eu estou seguindo aqui o pensamento do autor e tem muita coisa para falar. Vamos lá. A igreja como voz profética. A lição diz, podemos afirmar que a igreja possui uma mensagem profética, anunciar Cristo, que é evangelizar, e ensinar, discipular até que Cristo venha. A igreja, como voz profética, preste atenção aqui, ela não tem autoridade nem autorização para, mediante uma tradição, acrescentar ou subtrair algo que foi revelado na Bíblia Sagrada. A igreja, como voz profética, ela tão somente tem a responsabilidade de divulgar, de anunciar, de explicar aquilo que está contido na Bíblia Sagrada, que é a verdade. Olha o que 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, voz profética, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é uma voz profética, ela tem a responsabilidade de proclamar o evangelho, o arrependimento e a volta de Cristo. Amém? Deu para entender? Terceiro ponto. Entendendo a profecia bíblica. E o nosso subponto 1 aí diz, princípios de interpretação. Veja, a gente falou sobre ofício profético no Antigo Testamento, dom ministerial, dom espiritual, pincelamos aqui algo sobre função eclesiástica, ministério profético de Jesus, e aqui a gente vai tratar sobre princípios de interpretação. Também vai ser muito resumido. A lição diz o seguinte nesse ponto, você sabe o que significa hermenêutica? Ela é a disciplina que investiga os princípios de interpretação das Escrituras Sagradas. Os princípios a serem utilizados na interpretação de profecias são os mesmos utilizados na interpretação geral das Escrituras. Aí ele vai falar aqui sobre alguns princípios. Toda a Escritura deve ser entendida de acordo com o seu sentido literal, usual e comum, com exceção do contexto no qual seja indicado claramente que a declaração seja simbólica. Muito bom. Segundo, a interpretação da linguagem simbólica é nominal, esclarecida pela referência a outras passagens bíblicas. Aqui já fica um pouquinho mais confuso de se explicar.
Terceiro, Deus marcou tempos definidos para Israel e para as nações, ok? Quarto, a Escritura não especifica o dia e a hora do arrebatamento, a mensagem do profeta é para o seu próprio tempo e para as gerações que se seguem. Vamos simplificar aqui. Princípios para se interpretar as profecias ou os textos proféticos. Primeiro, preste atenção nesse ponto aqui, contexto histórico e cultural. Você quer interpretar um texto bíblico, seja ele qual for, principalmente profecia, olhe o contexto histórico e cultural. É fundamental entender o contexto histórico, entender a cultura em que a profecia foi escrita. Isso envolve considerar o autor, o público-alvo, os eventos históricos e as práticas culturais da época. Essas informações ajudam a fornecer um quadro mais completo para se interpretar determinada profecia. Por exemplo, olha o contexto de Ezequiel, olha o contexto de Amós, são contextos diferentes. Olha o contexto de Abacuque. Você vai olhar o contexto e, mediante o contexto, você vai interpretar as profecias. Olha o contexto de Isaías, que também é um contexto completamente diferente do de Jeremias, do de Daniel. Você precisa conhecer contexto histórico e cultural. Segundo, tem a questão da coerência com o restante das Escrituras. As profecias devem ser interpretadas à luz do restante das Escrituras. A Bíblia é um livro coeso e consistente, e as profecias não devem contradizer os princípios e os ensinamentos encontrados em outros textos bíblicos. A interpretação das profecias deve estar em harmonia com o conjunto da revelação bíblica. Por exemplo, uma profecia de Isaías não pode contradizer uma profecia de Jeremias. Uma profecia que está ali no Antigo Testamento não pode contradizer uma profecia do Novo Testamento. Bíblia é um livro coeso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia e a gente tem que sempre ter isso em mente. Em terceiro lugar, nós temos o cumprimento histórico e o cumprimento escatológico. Isso aqui também é fundamental para se entender as profecias da Bíblia. O que é isso aqui? É a lei da dupla referência. Uma profecia que teve o seu cumprimento imediato, histórico, e que tem também o seu cumprimento escatológico. Por exemplo, Ezequiel 37, se não me falha a memória, vai falar sobre o vale de ossos secos. Essa profecia teve o seu cumprimento, preste atenção, teve o seu cumprimento histórico. Ezequiel 37, o povo foi restaurado à terra, tal. Ok. Mas ela tem um cumprimento escatológico e final, quando o povo de uma vez por todas será restaurado por Deus. Então tem profecias que têm o seu cumprimento imediato e têm o seu cumprimento escatológico. Nós também devemos saber diferenciar o literal do figurado. Então, qual é a questão aqui? A questão aqui é a gente ter cuidado para não alegorizar as profecias. E alegorizando as profecias, a gente dá o sentido que a gente quiser a elas. Mas é preciso que a gente entenda também que as profecias, muitas delas têm o seu sentido literal e muitas delas usam linguagem simbólica. Por exemplo, a besta que saiu do mar, tá entendendo? Os chifres, tantos olhos, e por aí vai. Uma linguagem figurada. Uma linguagem simbólica. A gente precisa saber diferenciar isso aqui para não sair alegorizando profecia. E, por último, a gente precisa da iluminação do Espírito Santo. São alguns princípios hermenêuticos, lógico. Tem muita coisa para se falar aqui, mas são os mais básicos para se entender a profecia. Aí o segundo subponto, ele vai falar sobre o método literal. E, meus irmãos, prestem atenção, porque isso aqui é assunto para trimestre. Método literal. Quais são os métodos de interpretação? Existem pelo menos 3. O método histórico-gramatical, que é acho que o método literal aqui que ele cita, né? O histórico-gramatical. O método histórico-crítico e o método ou a hermenêutica pós-moderna. Eu vou sintetizar aqui o ponto 2 e o ponto 3, não é? No ponto 2 aqui, eu vou falar sobre o método histórico-gramatical. Esse método aqui, ele leva em consideração a história e ele leva em consideração o texto. É o método adotado pelas Assembleias de Deus. E qual é o miolo disso aqui, a síntese disso aqui? O texto ele só tem um sentido.
O método histórico gramatical crê que o texto só tem um sentido. Ele pode ter várias aplicações, mas ele tem um sentido só. Você não pode pegar um texto e atribuir sentido ao texto. Um diz que o texto diz isso, outro diz que o texto diz isso, outro diz que o texto diz isso. Não. O método histórico gramatical diz que o texto tem só um sentido, mas ele pode ter várias aplicações. Aí vem aí o método histórico crítico. Esse método aqui, chamado também de alta crítica, ele tem lá a sua valia, mas esse método aqui ele é utilizado mais pelo liberalismo teológico, porque ele faz uma crítica às fontes, à forma e à redação do texto bíblico. Ele é mais uma crítica realmente de fato ao texto bíblico para dizer que a Bíblia tem erros, que a Bíblia tem contradições, que a Bíblia tem imperfeições. E quando esse método tende a isso aqui, a gente descarta ele. A Bíblia é inerrante, falível, palavra de Deus. Aí o terceiro subponto, onde vai se tratar a hermenêutica pós-moderna, em suma, a hermenêutica pós-moderna é um problema, não é? Porque ela olha para a Bíblia assim, eu dou sentido ao texto bíblico. Não é o autor que escreveu que dá sentido ao texto, sou eu que interpreto. Isso é hermenêutica pós-moderna. Por exemplo, na hermenêutica pós-moderna acontece assim, o autor escreveu com um propósito, o autor escreveu com um objetivo, mas eu desconsidero o objetivo, o propósito do autor, o propósito de Deus com aquele texto. Eu dou o sentido do texto. Então tem a hermenêutica heterossexual, a hermenêutica homossexual, a hermenêutica marxista, a hermenêutica leninista, e por aí vai. Eu interpreto a Bíblia do jeito que eu quiser e o texto vai dizer o que eu quero que o texto diga. Isso é um problema. Nós rejeitamos essa hermenêutica pós-moderna. Aí, irmão, chega à conclusão. Chega à nossa conclusão. O que a gente pode concluir de tudo isso aqui? Que Deus fala por meio de profecia. Deus fala por meio de profecia. Ministério profético, como no Antigo Testamento, não existe mais hoje. A conclusão que a gente pode chegar aqui também, né? Que o dom de profecia não é infalível. Nós temos a Bíblia Sagrada, um livro profético que contém profecias que ainda vão acontecer, profecias que são para o nosso tempo. Nós cremos no dom de profecia, mas nenhum profeta hoje pode falar, escrever algo que contrarie a Bíblia. O dom de profecia não é infalível, como são as Escrituras, né? É passível de erro. Tanto é que as profecias, o dom de profecia, ele deve ser julgado. Fale 2 ou 3, os demais julguem para ver se não está contradizendo algo que está nas Escrituras. Então, Deus fala hoje por meio de profecias, é uma doutrina bíblica, precisamos crer nela, sim. E concluímos a lição. Amém? Meus irmãos, me desculpem, se ficou faltando alguma coisa nessa lição, mas de fato, deixe-me confessar a vocês aqui, às vezes, seguir a risca, pontos e subpontos, é um pouco complicado, porque nem sempre, escutem isso aqui, vou dizer com muito respeito ao comentarista, nem sempre o comentarista, ele organiza a revista de uma forma que possa ser falada dentro de aula, de uma escola dominical. Nem sempre as ideias estão ali coerentes. Então você vê aqui que em uma aula você vai despejar muita coisa sobre os seus alunos. Mas eu segui aqui pontos e subpontos, lhe dei subsídio aqui em pontos e subpontos, para que você chegue em classe e saiba ler a lição e saiba o que falar em cada ponto e subponto da lição, ok? Quem é assinante da ferramenta EBD, tem alguma dúvida, vocês sabem que a gente está à disposição lá na plataforma da ferramenta, ok? Deus abençoe, tenha uma ótima aula de escola dominical, tenha um bom final de semana e não se esqueça, abra a jaula.